Está começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora para o capítulo 14 da saga Desatando Nós, galera. Vamos seguir aqui, tá? O capítulo 13 ali foi mais um foco na aura ali, mostrando quão perspicaz ela é, inteligente ela é, né? E soubemos um pouquinho mais ali da preocupação que a Alexia tem com o Iro, alguns companheiros ali do Mir, né? Bem legal o capítulo também, bem interessante, ali desenvolvendo mais os personagens. E agora a gente vai começar o capítulo 14, Responsabilidade. Beleza? Então, vamos lá? No canto do recinto, a armadura de Jade repousava em sua forma original. A morada de Libra possuía em sua elegante sala um suporte para exibi-la, logo ao lado de uma cristaleira com adornos dourados. A Amazona, com um top do mesmo tom de seus cabelos e uma calça cinza folgada, fazia um curativo por conta própria no ferimento em seu abdômen. Você tem certeza que não quer ir no hospital? Iro estava sentado do outro lado da sala, encarava o chão sem ânimo para nada. Já disse que não. Mal o jovem terminou a pergunta, ela respondeu enfática. Estava de pé em frente a um espelho de corpo todo. O silêncio perdurou. O dia havia acabado de amanhecer e os dois estavam exaustos. Os olhos inchados. Inquieto, o cavaleiro batia as mãos nos joelhos. E agora? Ele perguntou. Eu tenho alguns assuntos a tratar. Ela cerrou os punhos e encarou o reflexo. Perdeu-se em seu próprio olhar carregado de raiva de si mesmo. Instintivamente, ergueu o punho contra sua versão espelhada. Queria se machucar, punir-se. Quem sabe, assim a culpa por ter levado Mir para a missão que causou sua morte seria amenizada. Mas Iro a impediu. Segurou seu braço. Mesmo ela sendo uma amazona de ouro, seu golpe era tão frágil que até mesmo o jovem conseguiu bloqueá-lo. Eu nunca vou me perdoar. Pendendo os ombros, ela deixou uma lágrima escorrer e se irritou com isso. Não queria mais chorar, não podia. Se não fosse por você, nem eu estaria aqui. Ele tentou consolá-la, pousando a mão em suas costas. Você não entende, garoto, disse ela, rejeitando o gesto do jovem. Agora preciso lidar com o meu fracasso. Hoje vai ser um dia cheio. Encarou-se no espelho mais uma vez. Cerrou as sobrancelhas. E eu? O que eu faço? Com o olhar caído, o cavaleiro estava perdido. Não sei. Ela soltou um longo e doloroso suspiro. Tente espairecer. Eu não sou mais sua mestra, Iro. Biggs e o Ed adentraram a casa de Libra. Seus olhares incrédulos entregavam que estavam ávidos por notícias. De vocês eu sou. Jade tremeu o lábio, mas se segurou pelos pupilos. É verdade? A voz grossa de Biggs transparecia um fundo de desespero. A dourada não respondeu. Não precisou. O clima no recinto, as expressões dos dois e a ausência de Mir lhes dava a resposta que buscavam. O aprendiz caiu de joelho. Lançou longe os cartões de travessia das 12 casas. O Ed não esboçou reação. Permaneceu com sua boca aberta e seu olhar perdido. Eu sei como se sentem. A Amazona foi até o pupilo e o levantou. Juntou-os e os acolheu em seu abraço, confortando-os num silêncio empático. Os dois choraram, encostando suas testas nos ombros da mestra, como crianças que buscavam o apoio da mãe. Iro percebeu, em meio aos lamentos, o quão dedicada às suas funções Jade era. A dourada, que minutos antes se afundava em culpa, largava tudo em prol do acolhimento dos discípulos. Acima de tudo, era uma líder. Observando o sofrimento dos colegas, o jovem não se atrevia a participar daquele momento. Como poderia? Mal conseguia olhá-los nos olhos.
Perante a morte de Mir, havia sido um completo inútil. Não teve forças para defender o amigo, nem mesmo para arranhar o indivíduo que se auto-intitulava Terror. Como você tá? Por cima do ombro da Dourada, a voz trêmula de Wed arrastava Hiro para que compartilhasse sua dor. Eu... Até deu um passo para trás, surpreso, sem nem considerar expressar seus sentimentos. Esteve tão preocupado com Jade, com seus colegas e com a guerra iminente que mal se permitiu sentir o luto. A Amazônia estendeu o abraço a ele e logo os 4 estavam juntos num amontoado de carinho. Hiro não conteve as lágrimas, que surgiram sem ele perceber. Viu a Dourada com os olhos marejados lhe lançando um sorriso contido. Naquele momento, entendeu pelo que a mentora passava. Como uma representante da mais alta patente entre os cavaleiros de Atena, suas obrigações vinham sempre primeiro. Hiro compreendeu ali que, mesmo os dois sendo seus colegas, ele também tinha responsabilidades para com eles. Afinal, ainda eram aprendizes e ele cavaleiro. Portanto, não podia se dar ao luxo de sentir pena de si mesmo. Decidiu ali ser um modelo para eles, do jeito que não teve tempo de ser para Mir. Vai ter alguma homenagem? Biggs limpava o rosto molhado. Infelizmente não. Ela afastou os 3, dando tapinhas em suas costas. O santuário quase nunca faz esse tipo de coisa. Quando acontece, é para homenagear alguém com feitos extraordinários. Isso é um absurdo, Wed gesticulava inconformado. Ele não é digno de um funeral decente. Não é isso, garoto. Acreditem, eu sei a dor que estão sentindo, mas somos cavaleiros. Temos de ser fortes, pois nossa missão continua. Vocês precisam estar preparados para lidar com a perda de vidas, tanto suas quanto de colegas. É cruel, mas é a nossa realidade. Os 2 abaixaram suas cabeças e fecharam a cara. Hiro olhou para a Amazônia e apontou para os aprendizes com o queixo. Arqueou as sobrancelhas, lançando-lhes um sinal para continuar falando. Escutem! Ela pressionou as pálpebras. Se vocês quiserem homenagear a Mir, continuem treinando, tornem-se cavaleiros e protejam a paz na Terra. Levem consigo esse legado, tá bom? Abriram um sorriso tímido. Agora tenho que encontrar o grande mestre. Ela se alongou. Tenho muito a reportar. Preparem-se, garotos. Hoje a Guerra Santa será declarada. E fiquem bem, por favor. Bocejando praticamente o caminho inteiro, o jovem rumou para os seus aposentos. Então, aqui a gente já começa a ter mais ali o desenvolvimento dos personagens, a gente já saber como que eles lidam com o luto, como que o santuário é. Eu não julgo o santuário porque realmente eles perdem muitos cavaleiros. Eles só vão fazer algum tipo de homenagem a cavaleiros que tiveram grandes feitos, né? É normal isso. Mas os amigos deles vão ficar inconformados realmente porque são amigos, né? São bem próximos, né? E realmente é um pouco... É triste, né? É triste, pesado, que eles chegam lá querendo ter notícias e eles não encontram o Mir, né? Eu posso falar pra vocês que eu já tive essa sensação. Eu não sei se o Vincent já perdeu alguém também próximo. Até dá pra perguntar também é uma pergunta importante que dá pra fazer pra ele depois. Mas eu já cheguei a contar no Quebra-Pau, que é o nosso outro podcast que anda meio parado ultimamente, faz um tempo que tá parado. Mas quem quiser ouvir tá lá no Spotify também, no Orelo, pode ir lá, confere lá, só procurar Quebra-Pau Podcast, tem lá. Eu perdi um primo meu quando eu tinha 17 anos. E esse meu primo tinha minha idade também, ele tinha 17 anos, ele morreu de acidente de moto. E eu tinha muito costume de viajar para a cidade lá, e onde ele morava, que é uma cidade vizinha aqui a minha. Todo fim de semana eu tava lá, sempre ia lá, a gente jogava bola, andava de bicicleta, jogava videogame. Era uma cidade pequena, então coisas de cidade pequena da época, né? Isso foi em 2007.
Então, depois que esse meu primo faleceu, a primeira vez que eu fui pra casa dos meus tios, ai, sempre que eu conto essa história eu fico emotivo. A primeira vez que eu fui na casa dos meus tios, quando eu cheguei lá, a sensação de eu ter chego foi muito ruim, porque eu sempre chegava lá e perguntava. O nome do meu primo era Renato, tá? E a gente chamava ele de Nato. Sempre perguntava pra ele, onde que tá o Nato? Aí meu tio falava, tá na escola. Ah, tá na casa do amigo dele e tal. Aí eu conhecia todos os amigos dele e eu ia lá na casa dos amigos. Ah, ele foi jogar bola lá na quadra não sei da onde. E eu ia, tal. Então a primeira vez que eu cheguei lá, a sensação de um vazio grande, grande, gigantesco, de ele não tá lá. Então, nesse momento aqui, quando eles chegam querendo ter notícia, né, eles estavam esperando eles voltar. Quando eles chegam lá, eles veem no semblante, né, da Jade e do Hiro uma tristeza, e o Mir não está lá. E daí eles percebem realmente o que aconteceu. Se era verdade, os boatos de o Mir ter falecido durante a missão, que eles iam ter que ir atrás de um novo Cavaleiro de Lobo. Então, eu tive essa sensação aqui, tá, galera? Só contando uma experiência minha, tá? Mas essa foi a minha sensação e realmente isso aqui me passou, isso daqui. E daí vem mais uma pergunta, né? Às vezes pro Vincent, se ele já perdeu alguém próximo, porque ele descreveu muito bem o que talvez eu tenha sentido naquela época. Um vazio, uma tristeza, tá? A Rodrigo aqui falou que é triste, que ele lembrou da cena do Xion subindo as 12 casas com o Albafica sem vida nos braços. Brabo também, Xion subindo. Aí ele falou que também quebrava o santuário inteiro para ter homenagem para ele, sim. Você comentou no cast lendo os relatos dos inscritos no podcast CDZ, eu nem lembrava, tá? Obrigado, Rodrigo, por lembrar que eu comentei essa história do meu primo num dos papos com os ouvintes. E é foda tu saber que não vai ver mais uma pessoa que você gosta, né? É embaçado. Mas que, né, que eu não consigo julgar o santuário porque eles estão numa guerra, né? Então, numa guerra vão morrer pessoas, vai acontecer tragédias, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui, vamos continuar. Pensou em encontrar Thales, Alexia e os outros, mas o cansaço o derrotou. Já era metade da manhã e ele ainda não havia dormido. Nem tirou seu uniforme sujo e maltrapilho pós-missão. O teto do seu pequeno quarto recebeu atenção quase exclusiva de seus olhos por horas e horas. Será que Jade ficaria bem? Pensou no horror e na incerteza de participar de uma guerra santa. Mas pensou principalmente na cabeça de Mir caída no chão, seus olhos desfalecidos, o sangue manchando a grama. Pela primeira vez, sentiu o peso real do que estava em jogo. Terror, ele murmurou. Quem será que é aquele guerreiro? Foi o último pensamento que lhe ocorreu antes de pegar no sono. Seu corpo ficou inerte como pedra por horas, recuperando-se dos últimos acontecimentos. O cavaleiro estava cansado como poucas vezes esteve antes. Quando acordou, o sol estava se pondo. Levantou e colocou um uniforme novo e arrastou seus pés até o refeitório. Estava faminto. Acabou por trombar com o garoto mais velho de cabelos grafite, que supostamente treinava para ser um cavaleiro de ouro. Um barulho no chão o atentou para uma larga mala que havia derrubado no encontrão. Desculpa! Hiro a recolheu e entregou ao rapaz, que agradeceu com sua voz monótona. Seu olhar era inexpressivo e ele fitava o jovem quase sem piscar. Acenou com a cabeça e virou-se para tomar seu rumo. Ei, espera! Segurou seu braço num instante. Para que essa mala? Você está indo embora do santuário?
recebeu o silêncio e o desdém como resposta. Uma guerra santa tá para começar, você sabia? Você não pode vazar agora. Ela já começou, Iro de Carina. Nos veremos de novo. Desvencilhou-se calmamente e seguiu seu rumo. Espera, qual o seu nome? Quando se deu conta, estava gritando na entrada do salão e o rapaz havia sumido na noite. No refeitório, Thales, Alexia, Aura, Rafael e Nesso estavam sentados na mesa mais ao canto. A visão dos seus amigos reunidos aqueceu o coração de Iro por um instante. Mesmo passando pelos momentos mais desafiadores de sua vida, estava em casa. Aqueles 5 lhe traziam conforto e lhe davam forças para acreditar que superariam as adversidades. Cada um o apoiava à sua própria maneira. Thales e Alexia eram seus amigos inseparáveis, acompanhando-o sempre nas mais diversas aventuras. Enquanto estivesse junto deles, qualquer medo desapareceria. Rafael exalava confiança. Apesar de falastrão, sempre convencia os outros de que tudo ficaria bem. Nisso, tinha uma facilidade impressionante em fazer amizades, e, portanto, sabia de tudo o que ocorria no santuário. E Aura era a pessoa mais amável que conhecia. Seu jeito tímido e bondoso tornava impossível não apreciar sua companhia. Além de tudo, era uma máquina de resolver enigmas. Era talvez a maior arma do santuário. Apenas uma dezena de outros cavaleiros terminavam suas refeições no salão. A amazona de Volans remexia de seu copo de suco distraída. Iro! Ela abriu um sorriso ao vê-lo. Você acordou! Minha cabeça está girando até agora. Thales chegou para o lado e ele sentou entre o amigo e Ali, apoiando-se no ombro da garota. E aí, do que vocês estavam falando? O grupo se olhou em silêncio. Rafael batucou na mesa inquieto e Aura coçou a nuca. Nada demais, disse Nesso, desviando o olhar. Iro fechou a cara. Gente, qual é? Para de me tratar como um inválido. Eu sei o que aconteceu. Uma tragédia. Engoliu em seco. Mas eu acho que aprendi como lidar com isso. Tem certeza? Alexia esticou o pescoço buscando os olhos do jovem. Iro, o que aconteceu foi muito... A Guerra Santa começou. Thales cravou. Todos os olhares na mesa se voltaram para ele. Iro tomou um susto com a informação repentina. Os outros, com o cavaleiro ter sido tão direto. Thales! Auro repreendeu. O Iro tem razão. A gente não pode tratar ele diferente agora. Justificou-se. Além do mais, tenho certeza que a Jade te deu um sermão falando sobre como a gente não pode parar, né? Pera, então... Iro circulou o indicador no ar. A guerra agora é oficial? Sim, Thales respondeu. O grande mestre admitiu. Anunciaram mais cedo. Assim, sem uma cerimônia pomposa, um grande pronunciamento, a Guerra Santa iniciou do mesmo jeito que Iro se sentia, melancólico. Olhou ao redor. O salão, que costumava vibrar com conversas acaloradas, estava silencioso. As mesas, normalmente repletas de jovens comendo ou jogando cartas, estavam vazias. Guerra Santa. Era sobre isso que vocês estavam falando? Também. Nesso se ajeitou na cadeira. Aura fitou Thales por um momento e então falou. Terror, aquele que vem colecionando artefatos? De frente para Iro, do outro lado da mesa, ela pousou sua mão sobre a dele. Eu e o Thales descobrimos quem ele é. É Deimos, deus do terror. Um dos filhos de Ares que lutou ao lado dele na antiguidade. As lendas dizem que ele tem um irmão gêmeo, Phobos, o deus do medo. Então é isso, deu um soco na mesa. Quer reviver o seu pai, agora faz sentido. Aqui, galera, a gente já tem, ó. A gente já descobriu aqui quem que são, né? O Deimos, né? O nome do terror ali, ele se intitulou Terror,
mas provavelmente o nome dele é Deimos, deus do terror. E ele tem um irmão gêmeo que é o Phobos, o deus do medo, né? Então a gente tem dois personagens. Aparentemente só apareceu Deimos até agora, o Phobos ainda não apareceu. E aqui já tá falando que ele é um deus, né? Ele é um dos filhos de Ares. Então ele é um deus, talvez, pode se considerar um deus, um semideus, não sei, né? Se realmente pode ser que tenha na mitologia, não pesquisei, não vi nada, mas o Deimos e o Phobos, eles realmente serem na mitologia filhos de Ares com alguma deusa, né? E daí eles são realmente deuses. Eu não falo que é semideus porque o Hércules mesmo ali, dando um exemplo de Hércules, né? O Hércules, ele é um semideus porque ele é um filho de Zeus com uma mortal, né? Então aqui, como o Vincent colocou que eles são... O Vincent não, né? A Aura falou, né? Que Deimos é deus do terror e Phobos é deus do medo. Então a gente provavelmente tem como se fosse ali... Vamos dizer que eles fossem como se fosse o Hypnos e o Thanatos. Que o Hypnos e o Thanatos, eles são considerados deuses também. Só que eles, eu acho assim, eu meio que considero eles como se fossem deuses menores, sabe? Eles não são deuses tão poderosos igual os deuses principais, né? Então acho que talvez tenha um pouquinho disso daí que o Vincent quis colocar. E não sei se esse Deimos e esse Phobos eles se dão bem. Se eles se derem bem, né, como um meio que faz contraponto com o outro, né, terror e medo, talvez eles lembrem ali um pouco aqueles dois irmãos da saga de Asgard lá, né? Eu não lembro os dois irmãos da saga de Asgard, que um cavaleiro luta no claro e o outro luta pelas sombras, tal, né? Ou ali também lembra também o cavaleiro de dragão, do dragão negro, que tem também o irmão gêmeo lá, que luta com o Shiryu e tal. Aqui ó, o Drigo ajudou eu aqui, ó, o Shido e o Bado, que são os guerreiros da saga de Asgard lá. É lá, né? Interessante. Então, vamos seguir aqui. Uma coisa tem me incomodado. Alexia cruzou os braços. Vocês não têm a sensação de que ele tá sempre um passo à nossa frente? Você tá sugerindo que ele tá recebendo informações de algum jeito? Thales colocou a mão no lado da cabeça. Um informante dentro do santuário? É uma possibilidade. Vamos nos preocupar com isso depois. Aura estalou os dedos na frente do olhar vidrado do pintor. É só uma teoria, precisamos de mais provas. Tem razão. Ele balançou a cabeça positivamente. Bom, ela se levantou. Agora preciso ir. Colocou a mão no ombro de Thales e então partiu. Ao passar por Iro, porém, a garota parou, lembrando-se de algo. Surpreendendo o jovem, ela se ajoelhou à sua frente. Iro, eu queria dizer que... Colocou as duas mãos no joelho do garoto. Suas bochechas rosaram com a atenção que recebia de todos. Bom, eu, às vezes, não sou muito boa com as palavras. Mas eu admiro muito a bravura de vocês no campo de batalha. O cavaleiro ficou desconcertado, olhando para seus expressivos olhos negros. Na verdade, você e todos os outros são uma inspiração, ela continuou. Como assim? Eu sei que eu não sou forte. Eu sou mais útil pesquisando e resolvendo problemas. Engoliu em seco e falou decidida. E eu só consigo isso por causa de pessoas como vocês, que carregam esse fardo para que a gente possa cumprir com nossas obrigações em paz. Em nome de todos nós que não somos aptos ao combate, obrigada. Alexia e Thales sorriam para ele. E eu nunca vou deixar a memória dos que partiram ser esquecida. Prometo que, além da minha pesquisa, vou documentar os esforços de todos que ficaram para trás nessa guerra. O garoto se emocionou. Apesar da tristeza, da culpa e do sentimento de impotência, Aura o lembrou de por que e por quem ele lutava.
Se pudesse dar sua vida para proteger aqueles que gostava, para que seguissem suas vidas tranquilos, estaria feliz. Esse pensamento o reconfortou, lembrando-se de Mir ter morrido justamente nesse tipo de situação. Obrigado, Aura. Mas você também já salvou muitas vidas. Não fossem suas descobertas junto com o Thales e os outros, a gente ia estar no escuro até agora. Não quero fazer isso sobre mim. Balançou a cabeça. Agora sim, eu vou embora. Se cuida, tá bom? Lançou um último sorriso para Thales e foi embora. Sabe, Thales, eu gosto dela. Hiro deu um tapinha na mesa. Você é um cara de sorte, meu amigo. Já havia escurecido e, contrastando com o clima de luto que se abateu sob o santuário durante todo o dia, a noite era quente e agradável. Os amigos se distraíram, passando horas conversando sobre os mais variados assuntos. Num esforço consciente, desviavam a atenção da tensão e da tristeza que os últimos tempos trouxeram. O que será que vai rolar a partir de amanhã, hein? Rafael olhou para o hall de entrada na direção das ruas do santuário. Não tenho certeza, Thales respondeu. Mas precisamos descobrir algumas coisas ainda. Agora, ao invés de descobrir onde ficam os templos que guardam os artefatos, temos que descobrir onde fica o quartel-general de Ares para podermos atacar. Essa vai ser a sua nova pesquisa? Hiro apoiou a cabeça com o cotovelo na mesa. Amanhã, levantou-se. Agora já está tarde. Espero que a Aura não fique até altas horas estudando de novo, pelo bem dela. Acompanhado de Nesso e Rafael, Thales se despediu dos outros dois e foi para seus aposentos. Vem! Agora, sozinho, Sally se levantou animado e pegou Hiro pela mão, arrastando pelo quarteirão. Para onde? Disse surpreso. Aí, só vem! Levou-o até o degrau mais alto da Acrópole em que estavam e fez o jovem se sentar ao seu lado. Esse é o melhor lugar do santuário para olhar as estrelas, disse no intuito de animar o colega. Ele demorou, mas acabou se juntando a ela nomeando constelações, apontando de um lado para o outro. Passaram horas se distraindo com os astros brilhando no céu. Agora que percebi, disse Hiro coçando o queixo. Aconteceu tanta coisa desde que a cerimônia de nomeação que eu nunca nem parei para observar minha constelação no céu. E nem conseguiria, ela ergueu o indicador. Eu li num dos livros que o Thales me emprestou que ela não é visível pra gente, só no hemisfério sul. Sério? Seria tão legal ver ela agora. Alexia abraçou os joelhos, sorrindo. E nele eu também descobri que Volans e Pintor são constelações vizinhas, a de Carina. Elas também não são visíveis aqui do norte. Vizinhas? Que coincidência! Será? Instigou-o a pensar. A gente ouve tanto falar sobre as constelações guiando os nossos destinos. Eu acho difícil de acreditar que seja uma coincidência estarmos juntos tanto aqui quanto nas estrelas. Tem razão. Hiro a envolveu com um braço e o balançou. Ela riu. A gente sabe que tem um ao outro, mesmo não se vendo, que nem as nossas constelações. Compartilharam um sorriso naquela bonita noite de céu limpo. Aquele abraço, ao mesmo tempo, acalentava e acelerava seus corações. O sentimento que preencheu seus peitos, porém, foi longe de agradável. Uma péssima sensação metamorfoseou o momento por completo. Uma presença agressiva foi sentida por ambos e os fez levantar de sobressalto. Algo assim acontecendo dentro do santuário, logo onde o cosmo da própria deusa Atena criava uma poderosa barreira protetora. Imediatamente viraram-se e identificaram um indivíduo
vindo do quarteirão dos alojamentos e da biblioteca e partindo na direção das 12 casas. Um invasor. E finalizamos mais um capítulo, galera. Foi mais um capítulo aqui. Olha o Junão aí. Como você tá, Junão? Tudo bom? Kaique, como que você tá? Tudo bem? Boa tarde pra vocês. Como que você tá? O Drigo falou que a cena ali da Alexia com o Hiro lembrou a cena do Ômega, a Yuna levando o Koga para olhar as estrelas. Drigo, eu não vou falar pra você que eu lembro dessa cena, tá? Mas você tá falando que lembrou, e pelo que você contou aí, realmente parece, né? Ali, num dado momento, conforme eu tava lendo aqui agora, eu pensei que ia rolar um beijo, cara. Que o Hiro deu aquela abraçadinha de lado, eles estavam ali olhando as estrelas, se emocionando um pouco, eles estão com sentimentos aflorados ali. Eu jurava que eles iam se beijar. Aí o Vincent vem e me quebra ali meu momento romântico, né? E coloca um invasor do santuário. Se não fosse invasor, talvez eu acho que tinha rolado ali um beijinho ali. Eu acho que vai rolar alguma coisa entre os dois, tá? Eu já falei que às vezes amigos, né, se confundem os sentimentos em relação um ao outro, porque você tem um afeto muito grande, né? Aí, sentimento, amigos, homem e mulher, às vezes você chega a se confundir, né? Em certo ponto ali, de um realmente estar gostando amorosamente do outro, né? Com parte de relacionamento, né? Então aqui pode ser que role alguma coisa entre os dois mesmo, ou pode ser que seja alguma coisa ali só momentânea, sei lá, né? Mas agora a gente vai ter o episódio 15, né? O Zé vai seguir com o episódio 15. E a gente vai saber quem que é esse invasor, o que vai acontecer, né? Interessante. O Vincent já respondeu se pode acontecer um romance? Ele respondeu que sim, que é possível que haja. Interessante. Tipo, a gente não vê muito romance no Cavaleiros, né? É difícil, assim. A gente tem às vezes aquele flirtzinho ali do Seiya com a Saori. A gente tem aquele flirtzinho ali do Seiya com a Mino, né? Do Yoga lá com a mina lá em Asgard. Mas são tipo flirts, né? Do Shiryu com a Shunrei. O Ikki com a Esmeralda. O Ikki com a Esmeralda acho que mais romântico mesmo, né? Fica tudo meio que realmente nas entrelinhas, né? Não entrega muito assim e tal. Daí no Ômega você vê que o Shun, no Ômega você vê que realmente o Shiryu casa lá com a Shunrei, eles têm um filho, né? Só que ali não é... Se você for colocar na obra, realmente, o Ômega não é... depende, né? Se você for pensar na parte do mangá, o Ômega não é o canônico. E no anime ele continua depois, mas também é meio bagunçado, né? Certas coisas. Aí tem aqui também, o Rodrigo falou, o Shun e a June. Então tem uns casaizinhos, mas não se aprofunda tanto num relacionamento, né? Aqui eu tô vendo... Como no clássico a gente não tem um personagem feminino entre os principais ali, a gente não vê esse desenvolvimento de sentimentos entre homem e mulher, né, no clássico. No Lost Canvas a gente já tem um pouquinho, porque tem o Zuriha ali com o Yato. Eu sinto ali, quando eu assistindo Lost Canvas, que aí o Zuriha e o Yato, eles têm esse romance, esse sentimento ali um pelo outro, tal, mas também fica nas entrelinhas, sabe? Agora aqui eu tô achando que vai rolar um romance entre a Alex e o Irion em algum dado momento. Mas não dá pra dizer que é explícito, né, Driga? A China com o Seiya. Porque lá na mitologia do clássico a gente tem daquela. Se o cara vê o rosto de uma amazona, ou a amazona tem que matar ele, ou ela tem que amar ele, se apaixonar e ficar com ele. Então eu vejo muito meio que como obrigação. A China tá fazendo meio que como obrigação.
Mas claro que em um certo momento parece que ela começa a ter algum tipo de sentimento por ele. Eu acho que o mais próximo que eu vejo de sentimento mesmo assim é a da Saori com o Seiya, velho. É o que eu acho que eu vejo de mais próximo, tá? Assim. Aqui agora a gente já vê um pouco assim casaizinhos, né? Você vê o Thales com a Aura, aí você vê o Hiro com a Alexia, né? Então, sei lá. E aqui o Drigo também chegou, falou assim, né? Será que esse invasor novo é o Phobos, né? Que é o irmão do Deimos lá, o Terror? Sei lá, é uma possibilidade, né? Como, sei lá, acabou comentando disso daí no episódio e por esse cavaleiro ter conseguido quebrar a barreira da Atena, que é uma deusa, que é um negócio que a gente vê que é muito difícil de conseguir quebrar, de conseguir passar essa barreira da Atena, pode ser que seja o Phobos, porque ele é um deus, né? É um deus, então talvez ele consiga realmente passar ali e ele talvez consiga passar ali e seja ele invadindo o santuário por algum motivo. E o que seria esse motivo? E eles chegam aqui a comentar também uma hipótese de ter traidor dentro do santuário. Aquele cara com a maleta ali saindo fora ali, talvez seja que o Hiro bateu de encontrão ali, seja uma possibilidade de traidor, né? Sabe o que eu tô achando que é, de verdade? Eu acho que a terceira relíquia tá dentro do santuário. E ele tá invadindo lá para pegar a terceira relíquia. E como a Alexia e o Hiro estavam lá olhando as estrelas por horas e horas, eles ficaram ali à noite, né? Então esse inimigo estão invadindo à noite na surdina. E outro momento, além ali, meio que falando também aqui do capítulo 14, que foi muito interessante, né? Esse desenvolvimento de sentimentos dos personagens ali, né? Que tem aquele senso, o nome do capítulo é responsabilidade, né? Aí tem esse senso de responsabilidade de um com os outros, um se importar com o outro. E outra coisa que eu achei ali interessante, que no começo, lá no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo, no prólogo ou no primeiro capítulo, tem as constelações de Pégasus, de Andrômeda, de Fênix, a de Cisne e a do Shiryu de dragão, elas estão apagadas nos céus. Eu achei interessante aqui, em dado momento aqui, eles falando que eles não conseguem ver as constelações deles, que por causa da posição das constelações. Será que as constelações dos clássicos aí, dos 5 clássicos, mudaram de lugar ou estão presas em algum lugar, tal? É uma possibilidade também, né? O Zé chegou a falar em um dado momento que ele está curioso para saber isso daí. Eu não sei não. Eu acho que no meu ponto de vista, eu acho que foi só uma referência, um comentário. Eu acho que o Vincent não vai chegar a trazer muito mais personagens do clássico aqui, não. Vai ser só menções ali, igual o Kiki apareceu, uma menção ao Mu, ou a menção ali aos clássicos e tal. Talvez eles possam aparecer em, sei lá, sabe, no episódio passado a gente viu esse negócio do Cosmo, né? De sentir o Cosmo e ter essa projeção do Cosmo ali. Talvez em algum momento eles vão para o lugar onde os cavaleiros sumiram, eles se perderam, o que aconteceu lá de eles morrerem, e daí ali tem esse Cosmo forte, e o Hiro ou os cavaleiros que estão lá vão se concentrar e vão conseguir enxergar os cavaleiros clássicos por algum momento, sei lá, talvez eles dando algum conselho, não sei, pode ser que aconteça algumas coisas assim, né? Ó, daí o Rodrigo falou aqui, né? Acho que devem estar presas ou alguma treta aí das constelações, a treta vai ser colossal, e quem ele gostaria de ver salvando alguém seria a Marin, já que é verdade, a Marin também, que foi citado dela e que ela saiu do santuário e tá por aí desaparecida. Mas ela saiu do santuário e tá desaparecida e ela levou a armadura?
Ou ela, tipo, simplesmente abandonou o posto dela e deixou de ser uma cavaleira, né? Porque ela é a cavaleira de prata de águia, né? Se ela deixou a armadura, beleza, ela tá perdida por aí, pode ser que ela volte em algum momento, né? Talvez ela esteja, tipo, falou? Então eu que esqueci mesmo. Beleza, falou, tá fechado então. Então falou que ela deixou a armadura e saiu fora, né? Então pode ser que esse saiu fora, ela tá procurando alguma pista dos cavaleiros, né? Alguma pista das constelações, talvez ela esteja indo atrás, só que ela não quis ir com a armadura, ela quis ir na surdina pra ninguém ir atrás dela, né? É uma possibilidade também. Interessante, interessante. E se ela voltar e aparecer, seria legal, né? Ela voltar, aparecer, salvar alguém, seria massa também, né? Mas então é isso, galera. Quem quiser contatar a gente, interagir com a gente, vai lá nas lives do @jogando_em casa, não tem muito horário certo, segue lá que a notificação vai chegar para vocês quando a gente estiver gravando os capítulos ou o próprio podcast em si, aí vocês podem participar igual o Drigo. Também quem quiser interagir, fazer suas perguntas, vai lá no @podcast Cavaleiros Zodíaco. Esse cast vai estar nas plataformas aí de podcast, Amazon Music, Orelo, Spotify, Google Podcast. Quem quiser assistir, vai lá no YouTube ou assiste no Spotify Premium. E quem quiser ajudar o canal, vai lá e ouve na Orelo, que na Orelo vocês conseguem apoiar a gente só dando um play no botãozinho lá da Orelo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, tá? Quem participou, quem vem mandando as perguntas, quem vem conversando com a gente no direct, eu agradeço demais. O Zé vai seguir aí com o capítulo 15, já sanando as curiosidades em relação a esse novo inimigo, o que vai acontecer, tá? E lembrando sempre, né, que eu acho que eu acabei esquecendo, o Vincent posta toda segunda no Wattpad, quem quiser acompanhar lá com ele, vai lá, faz uma continha no Wattpad, segue lá, os Cavaleiros do Zodíaco Desatando Nós, tá bom? Aí vocês vão achar lá a obra do Vincent e vocês podem seguir semanalmente lá com ele, toda segunda-feira e depois terça-feira aqui no podcast. Beleza? Valeu, falou e até mais. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Capítulo 15. Berserker. Um inimigo? Boquiaberta. Alexia puxava a manga da camisa do companheiro. Dobrando uma esquina, o sujeito adentrou a rua que dava acesso às 12 casas. Trajava uma armadura escarlate, que lembrava a de Deimos. Acho que é um guerreiro de Ares, disse Iro com urgência. Seu traje era mais leve, porém com o abdômen descoberto. Não usava elmo. Os braços eram a parte mais reforçada, num claro contraste com o restante das peças, lembrando uma couraça. Eram componentes robustos. Não havia dúvidas de que se tratava de um invasor. A gente tem que impedir ele. Iro deu a chamada e a garota o acompanhou. Os dois cavaleiros iniciaram uma perseguição ao homem desconhecido, suas próprias armaduras cobrindo seus corpos. Alexia tomou a frente, usou toda a sua agilidade e cortou caminho saltando pelo teto de algumas construções. Alcançou-o num salto em uma curva. Onda de choque azul. Seu vôo deixou um rastro índigo cintilante no ar e a propeliu como um torpedo. A perna de Ali se envolveu em um cosmo azulado quando ela acertou um chute no braço do desconhecido. O impacto fez rajadas etéreas azuis se espalharem pelo ar e empurrou o homem por um barranco, caindo junto com a garota na rua logo ao lado do Coliseu. Iro chegou logo depois, ajudando-a a se levantar e se colocando ao lado dela. Ambos assumiram posição de combate, enquanto o adversário se erguia, bufando. "Quem é você?" o jovem gritou. "Cavaleiros idiotas, não era para vocês estarem acordados. Agora vão ter de morrer também." Iro viu 3 lâminas se alongarem do punho da armadura do homem. Tinham praticamente o mesmo comprimento de seu antebraço.
Cuidado! Empurrou Ali e se colocou à sua frente, protegendo-a. Lâminas de tormenta! O inimigo agitou seu braço na diagonal e lançou um corte no ar. O golpe foi rápido. Assim como quando enfrentou o cristal, o jovem mal conseguiu ver o movimento do oponente. No peitoral, um baque forte o fez cair sobre um joelho. Só então viu. Seu traje teve um corte profundo, rasgando sua carne. O invasor talhou a armadura de Carina com tamanha facilidade que o cavaleiro demorou a identificar o ferimento. Sangue escorria pelo seu abdômen. O homem gargalhava alto. Vocês, cavaleiros de Atenas, são patéticos mesmo. Observava a própria lâmina como a coisa mais bela do mundo. Vocês não eram meu alvo. Mas estou achando que eu mesmo consigo lidar com todo o santuário desse jeito. A cabeça de Atenas será o meu troféu. Desgraçado, Alexia ajudava o companheiro a se levantar. Eu, Ema de Jamadar, vou fazer o santuário inteiro queimar. Apontou o punho aos cavaleiros. Tempestade da cremação. Da ponta de suas lâminas, uma golfada de fogo em formato de cone cresceu e os envolveu. As chamas eram intensas e se moviam com agressividade, transmutando-se num imenso furacão de fogo que iluminava o Coliseu numa luz alaranjada. O cosmo era avassalador. Ema se divertia ao ver sua tempestade flamejante girando e consumindo tudo o que tocava. Certo, próximo destino, as 12 casas. Enquanto o seu golpe se dissolvia, virou-se para seguir seu rumo, mas uma voz chamou sua atenção. Ora, por favor. Hiro estava com uma das mãos estendidas. Possuía marcas de queimadura espalhadas pelos membros e rosto, mas havia bloqueado o ataque do inimigo. Fazer o santuário queimar com essas chamas aí? Limpou as cinzas do ombro. Seu ferimento no peito ainda estava aberto, mas a adrenalina o fazia ignorar a dor. Se nem as minhas chamas conseguiram isso, não vai ser esse seu ataque ridículo que vai. Como bloqueou o ataque de um berserker assim tão fácil? O invasor rangia os dentes. Berserker, é? Então é assim que vocês se chamam? Ah, não se sinta mal. Não é culpa do seu golpe. Ele até que pareceu forte, mas você escolheu o elemento errado para me atacar. Não preciso desse ataque para te vencer, inseto. Vou te cortar em 1000 pedaços com a minha lâmina. Ergueu o punho novamente. Olha, eu acho que você não vai. Hiro cruzou os braços. Do que você está falando, idiota? E por que diabos está cruzando os braços? Não vai lutar? Está aceitando a morte tão facilmente? Os gritos furiosos do berserker faziam a terra tremer. Na verdade, eu só queria distrair você desse ferimento feio aí na sua barriga. O quê? Ema olhou para baixo e viu um rombo em sua armadura, próximo às suas costelas. O homem ficou confuso, não sabia em que momento fora atingido. O ferimento fazia escorrer sangue pela rachadura. De repente percebeu que Alexia pairava acima dele. Ficou tão entretido com o jovem que esqueceu dela. Para onde está olhando, idiota? Ela desferiu um chute rotatório que o acertou bem na orelha. A amazona aterrissou pronta para continuar pressionando o inimigo, mas ele contragolpeou. Mais rápido que ela, lançou mais um ataque aéreo com a sua lâmina. Essa luta está me lembrando muito daquele anime Street Fighter Victory. Passava no SBT. Num sábado, acho que era sábado de manhã que passava. E era um anime bem sanguinário, tinha muito sangue. E tinha uma luta que era o Vega
O Vega nesse anime era aquele que parece o Wolverine. Ele tinha uma máscara, só que a mão dele saía lâminas também. E essas lâminas pareciam garras, na verdade, igualzinho do Wolverine. E ele ia perfurando o inimigo e sangrava pra caramba. E ele lambia a lâmina que tava com o sangue do inimigo. E eu lembro que assistindo essa luta tinha a Chun-Li toda bonita ali assistindo a luta. E jorrando sangue ali. O cara, tem uma hora que ele dá um golpe e jorra sangue na Chun-Li que tá ali assistindo a luta. Cara, é um anime muito bem feito. É um anime que você vê a luta ali, sanguinária, você fica tenso. E eu tô sentindo bastante esse clima nessa luta aqui. Você vê que tem essas lâminas, tipo as garras sendo Wolverine, ou mesmo que não pareça assim, umas garras são umas lâminas cortantes e tal. E eu acho interessante esse recurso, assim, sabe? A armadura, assim, que com uma lâmina, achei bem legal. E cortando o inimigo, cortando a armadura do inimigo, jorrando sangue. Eu tô sentindo bastante essa pegada. E eu tô achando bem interessante. Interessante você... Até vou dar um exemplo no Ômega, que muita gente critica. Eu acho legal que tem alguns inimigos lá, né, dos Palazitos, que eles têm como se fosse uma espada, assim. E eu acho legal, cara. Pra mim, a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco, beleza. Tem que ser só com as mãos nuas, né, com os punhos, com os cosmos e tal. Mas os inimigos, eu acho que não tem que seguir essa regrinha, assim, que os Cavaleiros de Atena seguem. Eu acho que eles podiam ter garras, espada, alguma coisa além, um desafio maior. E eu achei interessante nessa luta aqui, esse cavaleiro ter essas lâminas e tal. Tá bem interessante, vamos lá. De última hora, Ali conseguiu esquivar, jogando o corpo para o lado. Ainda assim, o corte a atingiu, partindo sua ombreira e quase decepando seu braço. O mesmo ataque cortante avançou contra Iro, forçando-o a desviar também. Por pouco não teve sua cabeça arrancada. Pulou para a esquerda e teve mais um talho profundo na testa, obliterando seu elmo. Tudo aconteceu em 1 milésimo de segundo, com apenas um golpe de suas lâminas. Quase dilacerou ambos. Apesar de tudo, o homem estava inabalado pelos esforços dos cavaleiros em detê-lo, mas havia esgotado suas fichas, e os cavaleiros jamais parariam. Onda de choque azul! Alexia, num lapso de brilhantismo, desferiu um soco a queima-roupa na abertura da armadura de Emma. O golpe, carregado de seu cosmo azul, perfurou o abdômen do berserker, bem no ferimento que o homem já possuía. Num grito agonizante, caiu de joelhos. Como vocês nunca vão se igualar aos cavaleiros de Atena. Alexia o olhou com desprezo, segurando o ombro ferido. Finalmente, o invasor desabou, derrotado. Você tá bem? Iro cambaleou até ela. Não conseguia enxergar de um olho, já que o sangue do corte em sua testa lavava metade do seu rosto sem parar de cair. Tá tudo certo. O ombro dela sangrava bastante. Também tinha várias lesões de queimadura. Saíram vitoriosos, mas a batalha havia sido brutal. A gente precisa descobrir o que ele queria. O garoto olhava o inimigo caído. Vem, vamos checar de onde ele surgiu. Feridos e com as armaduras em frangalhos, encaminharam-se para onde viram o invasor pela primeira vez. Nenhuma alma viva perambulava pelo santuário naquele momento. Então procuravam sozinhos por sinais de perturbação apreensivos. Quando viraram a rua de onde o berserker havia vindo, nada lhes chamou a atenção. Que estranho, Alexia colocou as mãos na cintura. Tá vendo alguma coisa de diferente? Acho que não. Iro sentiu um arrepio no pescoço. Quando passaram pelos alojamentos, avistaram a biblioteca. Uma janela indicava um cômodo solitário com a luz acesa. Um pânico avassalador tomou conta dos cavaleiros. Não poderia ser um bom sinal. Apressaram-se. Abriram a grande porta de madeira. Estaria tudo bem? O choque era tamanho que não falaram uma palavra. Tropeçaram pelos degraus até chegarem à sala de estudos. Um filme passou na cabeça de ambos.
e aquela pareceu a escadaria mais extensa de todo o santuário. E então viram. Apenas uma vela exausta iluminava o local. No ar, o cheiro de sangue. Na mesa, um livro aberto com as páginas rasgadas. No chão, o corpo de uma amazona estendido. Era Aura. Com as costas inteiras ensanguentadas, a garota não trajava sua armadura. Estava claramente estudando quando foi surpreendida. Hiro colocou as mãos na cabeça. Alexia correu até o corpo. Pousou os dedos em seu pescoço. Não havia pulso. Seus olhos marejaram. Hiro, Não, não, não! Ele socava a parede repetidas vezes. Além do sangue que escorria de sua testa, lágrimas agora pingavam no chão. Filho da puta! Por quê? Por quê? A garota examinou o corpo de Aura. Tinha 3 marcas longas e profundas de cortes, da base de sua coluna até o seu pescoço. Também possuía rasgos menores em seus ombros e antebraços, e um fino ferimento perfurante nas costas perto do ombro. Ela resistiu? Balbuciando, Ali tentava dar algum sentido àquela situação. Tentou lutar contra o Berserker, mesmo com um ferimento mortal nas costas. Tarde da noite, e ela só queria continuar sua pesquisa. Hiro escondia os olhos com as mãos. O choro dos dois ecoava pela salinha. O Thales, a gente tem que avisar o Thales. Afobada, atropelava as palavras. Hiro se encolheu no chão. Mas uma pessoa que ele não conseguiu proteger. Lembrou-se da conversa que teve com Aura mais cedo. Na última vez que se falaram, a jovem havia sido completamente altruísta. Ela era assim, sempre focada em ajudar aqueles ao seu redor. Num dos pontos mais baixos da vida do cavaleiro, o que mais lhe ajudou foram suas palavras. Elas ressoavam em sua mente. Recordou-se dela lhe agradecendo por proteger os que não eram aptos ao combate como ela. Então ele se tocou. O ferimento no Berserker secava as lágrimas com as costas da mão. Foi ela. A gente não conseguiu salvar ela, mesmo sendo guerreiros. Ao invés disso, ela salvou a gente. Alexia o fitou por alguns segundos. Se não fosse ela... Ali passava a mão pelos cabelos negros da garota. A gente não teria a menor chance. Ficaram em silêncio por alguns instantes, sentados no chão de madeira escura da biblioteca. A chama da vela oscilava, refletindo no sangue que banhava o piso. As fungadas de nariz eram o único som no ar. Alexia viu que caídas no chão estavam algumas folhas arrancadas do livro. Apesar de rasgadas e manchadas de sangue, era possível ler a maior parte dos textos. Num pedaço de papel menor, próximo ao corpo da amazona, havia uma passagem coberta de rabiscos feitos por ela. Eram anotações de sua pesquisa. Flógios, Batalhão da Chama, Cicno, Eton, Batalhão do Fogo Vermelho, Eris, Metum, Batalhão do Medo, Phobos com certeza, Conabos, Batalhão do Desastre, Deimos, 6 cavaleiros em cada batalhão. Hiro, a garota recolheu a folha com os registros de Aura. Ela deixou isso? É parte da pesquisa dela. O cavaleiro se juntou à jovem analisando o papel. É o esquema do exército de Ares. Era nisso que ela estava trabalhando. Ali abaixou a cabeça. Mesmo depois de morta, ela documentou sua última descoberta e nos deu mais armas para lutar. Hiro se ajoelhou na frente do corpo da amazona. Obrigado, Aura. Não vamos te decepcionar. Bom, pessoal. Finalizado aqui o capítulo 15. Um capítulo bem
emocionante e aquela coisa que eu sentia falta aqui nessa história e tô sendo agora premiado. Cara, muita luta, muito sangue, muito drama. A base de Cavaleiro do Zodíaco, aquela coisa que fez muita gente, sabe, se empolgar, se apaixonar por essa franquia, digamos assim, sabe, Cavaleiro do Zodíaco. É muito essa questão das lutas, do sangue, das lágrimas, do drama. E brilhantemente, né, o Vincent criou, né, os personagens e deu profundidade para eles. Então, quando você vê aqui uma morte de uma personagem, não é simplesmente uma morte, você sabe toda aquela história daquela personagem, o envolvimento dela com outros personagens. E então, quando tem a morte, assim como os personagens estão ali sentados do lado, sentindo aquela dor, que é aquela perda, nós também, como leitores, acabamos sentindo um pouco também, que a gente fala, pô, aquela personagem era tão legal e tal, tinha um envolvimento, uma conexão com os outros ali, e agora ela não faz mais parte da história. E também serve para dar aquele drama, aquela coisa de, não é porque eles estão do lado, digamos, do bem, do lado de Atena, que vai dar tudo certo e já era. Então, você sabe, terão perdas, é uma guerra, então terão baixas, terão mortes. Então, eu começo a ver uma cena dessa, eu já consigo imaginar uma trilha sonora, triste, aquelas trilhas do clássico que até hoje, se você ouvir, você fica mal quando você ouve. Dá um exemplo, uma trilha que toca na morte do Shiryu, ou qualquer outra morte, qualquer outro drama assim, que tem em Cavaleiros, você é pego por aquela trilha sonora e que deixa tudo mais intenso, né? Então, apesar de estar lendo aqui essa história, também na minha mente já começa a tocar aquela trilha triste de Cavaleiros e tal. Um capítulo bem interessante. A gente tem uma imagem aqui também. Você vê essa armadura, cor de vinho assim, do inimigo. Acho muito bonita essa escolha de cor, né, para armadura. São bonecos, digamos assim, que eu com certeza compraria. Muito bonita. Essa armadura, cor de vinho, cor de sangue, digamos assim, né? Um sangue mais escuro, enfim. Um capítulo muito bom e que vai deixando a história mais pesada e vai dando um sangue nos olhos assim dos personagens, os protagonistas, do Iro e tudo mais, da Alexa, porque você fala, agora eles estão querendo não só lutar para proteger a Atena, mas estão querendo também vingar a morte de alguns companheiros, né, de batalha, alguns cavaleiros de Atena que estão morrendo aqui pelo meio do caminho. E tá bem interessante, eu tô muito curioso para saber. Eu tava comentando com Jesus, né? Não sei se a história vai pra esse lado, mas eu já sou mais dramático, né? Eu falei, se eu fosse o Vinci, eu ia fazer um capítulo em que o Iro, o protagonista, morresse. Uma coisa meio Game of Thrones, né? Pra dar aquele choque, assim, de caramba! Como que o protagonista morreu? Mas anime, mangá, essas obras baseadas em cavaleiros, o protagonista não creio que não vai morrer. Mas, sei lá, quem sabe ele perder um olho ali, perder uma orelha, que seja, não sei, perder alguma coisa ali pra dar um drama maior, pra surpreender. Creio que não vai acontecer esse tipo de coisa, mas eu tô achando bem interessante que o Vince não tá tendo dó de matar os personagens, não. O personagem ele criou ali, fez a armadura, fez todo aquele background do personagem, mas chega a hora de morrer, morreu. Não tem conversa, eu tô achando bem legal isso. E Cavaleiros tem que ser assim, cara. Tem que ter drama, tem que ter luta, tem que ter sangue, tem que ter morte mesmo. E tô bem feliz, né? Porque a história tá indo pra esse lado, assim, mais voltado pro clássico, essa coisa do sangue, das mortes. Que, querendo ou não, faz falta, cara. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de Ômega. Ômega tem mortes, tem sangue, mas não tanto que nem o clássico. O clássico você vê que, cara, tem episódio ali que jorra sangue. O sangue numa luta, assim, um anime, faz diferença, cara. Não tem como dizer que não faz, sim. Faz muita diferença. A questão também do Elmo aqui, o Iro ali lutando, daí recebeu um golpe na cabeça que cortou a cabeça e o Elmo caiu ou desfez, enfim. Achei interessante, porque significa que o Elmo protegeu, de certa forma, a cabeça dele. Porque esse corte poderia ter sido um ferimento fatal. Mas, de repente, por ele estar de Elmo, o Elmo protegeu e acabou sendo apenas um corte. É uma coisa que eu acho muito interessante no clássico e que ao longo
das lutas, das sagas, vai se perdendo é a questão do elmo. O elmo é uma proteção ali na cabeça. Então eu não gosto quando chega em algumas sagas lá que você vê que os cavaleiros não estão usando elmo, principalmente na saga de Hades. Eu acho que é muito importante e dá pra usar também o elmo como um elemento da luta, né? A pessoa tá com o elmo, toma um golpe, o elmo cai da cabeça, machuca a cabeça e aquele barulho assim do elmo rolando no chão assim, e o cara, putz, ele podia ter sido um ferimento fatal e por ele estar de elmo, acabou protegendo ele ali. Então, uma luta bem interessante, uma coisa bem legal, bem Cavaleiro do Zodíaco, digamos assim, né? E tô bem feliz com esse capítulo. E ansioso pelo capítulo 16. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.